Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha semanal do NP Agro. E antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês aqui se inscreverem no nosso canal, assinar, ativar as notificações e também seguir a gente em todas as outras redes sociais onde a gente está. Também se inscrever na nossa newsletter, que vai entrar no ar. A gente vai começar a enviar essa nossa newsletter a partir do mês de abril. Já vamos começar. E também entrar no nosso grupo de WhatsApp para poder receber todas as nossas notícias, os principais conteúdos que a gente produz, tá certo? É só entrar no nosso site, vai ter o link lá que vocês vão poder assinar e fazer parte desse grupo de WhatsApp. Fernando Lopes, bom dia. Como andam as coisas por aí? Como é que foi a semana no agronegócio para a gente? Bom dia, Inácio. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia 28 de março. Primeiro trimestre já está acabando. Nós estamos começando essa gravação aqui por volta de 9h30 da manhã. Inácio, mais uma semana movimentada. Acho que a gente sempre fala, né? O agro não para. Então, tivemos bastante coisa aí ao longo da semana. Eu queria só começar já aqui falando um pouco sobre o artigo do Zé Roberto Mendonça de Barros, no Estadão, aí no início da semana, né? Falando um pouco do agro voltando ao normal, né? Depois de todos os problemas que a gente teve, principalmente no ano passado, com safra, quebra de safra, queda de preços, enfim. Então, a gente teve problemas ali na participação do agro no PIB no ano passado por causa disso, e o Zé Roberto ele fala muito sobre essa volta agora ao normal, safra cheia, safra recorde. De novo, agora, primeiro trimestre, ele prevê uma participação muito forte do agro no PIB do Brasil, embalada essa participação pela recuperação da produção de soja, né, que está indo muito bem, apesar lá dos problemas do Rio Grande do Sul. Temos problemas do Rio Grande do Sul ainda, mas a safra muito bem, então isso deve embalar uma bela recuperação da participação do agro no PIB do país. No primeiro trimestre, a gente vai ter os números do IBGE aí nos próximos meses, né? O Zé Roberto, quando ele foi um dos primeiros entrevistados nosso aqui, quando a gente lançou o NP Agro, e ele já falava disso, assim, que ele estava otimista, né, com essa recuperação do agronegócio, né, as coisas voltando mais ou menos ao normal, tanto do ponto de vista de rentabilidade, de margem, quanto da própria produção agrícola. Vale lembrar que, assim, antes do ano passado, assim, os preços no ano passado, quando a gente teve a quebra na safra lá no Mato Grosso, e os preços caíram, vale lembrar que os preços pós-pandemia é que estavam num patamar extremamente elevado. Quando caiu, é que caiu assustadoramente, voltou para os patamares que historicamente sempre estiveram, né? Que é onde mais ou menos a gente está hoje. Então, essa volta a uma realidade, a volta à realidade tanto dos preços, quanto do ritmo de produção e também das margens, que as coisas voltam ao normal aí, com custos também mais ou menos sob controle, ainda que tenha algumas instabilidades do ponto de vista da distribuição, né, da cadeia, são ali as revendas, né, com alguns problemas, mas as coisas estão voltando ao normal. Tem só que ver como é que vai ser o impacto desses juros para o próximo plano safra, né? Sobre como é que isso vai impactar a decisão, as tomadas de decisão que os produtores vão ter. Sim, sem dúvida. Acho que esse é um ponto de maior atenção no momento, né, na política agrícola, é a definição do plano safra com esses juros. Mas, enfim, temos aqui algumas notícias ligadas à safra. Por exemplo, a Agroconsult, consultoria comandada pelo André Pessoa, né, fez uma revisão na estimativa deles para a produção de soja. Eles têm o Rally da Safra, né? Então, eles uma expedição que verifica em loco o estado de lavouras, tudo mais tal, e eles percorreram mais de 62 mil quilômetros esse ano, em praticamente todos os polos produtivos brasileiros, e a revisão agora aponta para uma produção recorde de 172,1 milhões de toneladas. A gente teve no ano passado 155 milhões, mais ou menos, 155,5, se não estou muito errado. Então, é a confirmação de uma recuperação. Mas esse número, e é isso que eu acho interessante, é importante a gente destacar aqui no agro, ele é um número que
muito puxado pelo Centro-Norte, né, pela recuperação toda de Mato Grosso, como você falou agora da queda do ano passado. Nós vamos ter o Centro-Norte produzindo muito forte, aí nós temos Mato Grosso bem, Goiás bem, Matopiba muito bem também, mas temos problemas, principalmente no Rio Grande do Sul. O potencial produtivo no Rio Grande do Sul caiu demais desde a época do plantio. Nós estamos falando agora de um potencial. A Agroconsult calcula a produtividade média em 60 sacos por hectare, tá, no Brasil. No Rio Grande do Sul, isso deve ficar abaixo de 40. Então, a gente vê que o problema não é um problema pequeno, né? E aí a gente tem problemas localizados também em regiões do Mato Grosso do Sul, principalmente na parte sul do Mato Grosso do Sul, e em regiões do Paraná também, né? Mas, de uma maneira geral, nós vamos ter um safrão aí de soja e de milho também, e de uma maneira geral uma safra recorde de grãos, o que o próprio Zé Roberto também já tinha falado conosco, mas escreveu, vai fazer, e já começou a fazer bem para a inflação, né? Isso sempre ajuda a controlar os preços aqui. Sem dúvida. Então, acho que produção maior dá um alívio aí nos preços dos alimentos de modo geral. Exatamente. E o Rio Grande do Sul é aquele negócio, né? Assim, já quinto ano seguido, e a média que o André prevê de 40, como você falou, mas isso é a média, né? Ou seja, a média muita gente que vai ficar abaixo disso e há um custo de produção acima, ou seja, a coisa vai ficar, muitos produtores vão acabar tendo problemas e fechando no vermelho, ou seja, colhendo uma quantidade de sacas abaixo daquilo que foi investido para produzir. Vamos ver que tipo de política, se é que vai ter algum tipo de política estadual ou federal, de suporte ou apoio a esses produtores, a região ali, porque já são 5 anos, não é uma coisa pontual só desse ano, né? Os problemas aqui do ano passado, a gente está falando já dos problemas desse ano, mas os problemas do ano passado, é claro que se refletiram em algumas empresas do setor. Nós tivemos 2 balanços importantes essa semana aqui das empresas abertas ligadas ao agro, né, Inácio? Quer dizer, um deles você acompanhou melhor do que eu, que foi o balanço da Boa Safra, né? E a Boa Safra teve problemas. Eu sei que a Boa Safra está prevendo, como nós estamos falando aqui, né, quer dizer, uma volta, também uma retomada mais importante agora dos resultados em 2025, exatamente pela melhora no cenário geral, mas o ano passado eles tiveram problema, né? Assim, e o Marino Colpo, que é o CEO, numa conversa que ele teve com os jornalistas, ele resumiu bem o que foi o ano de 2024, né? Ou seja, tivemos um balanço ruim, assim, resumiu muito bem. A Boa Safra não fechou no vermelho, a Boa Safra teve lucro, só que uma queda no lucro, né? Então, esse desempenho não é que ele tenha sido tão ruim assim para ponto de fechar no vermelho, mas a Boa Safra, que vinha numa sequência de crescimento bastante interessante, né? Foi considerada até uma das empresas que mais cresceu desde a última onda de IPOs na Bolsa, mas ela registrou um lucro menor. E o principal motivo dessa... É interessante, né? Assim, como não dá para ter controle sobre o clima. O principal motivo da Boa Safra não ter desempenhado bem no ano de 2024 foi uma queda na produção de sementes, ou seja, a parte agrícola, né, ou seja, o que o campo produz, não produziu aquilo que eles esperavam, consequentemente, eles não venderam aquilo que estava contado e, consequentemente, o resultado foi abaixo, foi aquém daquilo que se projetava. Então, a Boa Safra teve esse problema, teve esse impacto do clima sobre o negócio dela no ano passado, e também, claro que a questão das crises nas empresas de varejo, nas revendas agrícolas, eles não falam em nome, mas os nomes estão claros para todo mundo, aí estamos falando essencialmente de Lavoro, AgroGalaxy, entre algumas outras. A Boa Safra, ela restringiu um pouco mais, apertou um pouco mais o crédito, ou seja, ela exigiu muito mais, aumentou a exigência de garantias das revendas para poder
vender parcelado. As revendas não conseguiram entregar essas garantias e devolveram, cancelaram as vendas, né? Quando cancelaram as vendas, o produto volta para o mercado, vai ser revendido, e aí tem que ser revendido a um preço mais baixo do que a primeira negociação. Então, esse foi um outro motivo que também levou a queda na receita. Então, assim, foi um ano ruim, né, para a Boa Safra, mas as perspectivas para esse ano, as coisas tendem a mudar. O clima está indo bem, né? As próximas semanas, segundo o Marino, tendem a ser determinantes aí para o desenvolvimento das lavouras de sementes, e com as revendas, o que eles estão fazendo é reduzindo o peso que as grandes distribuidoras têm no negócio, ou seja, a representatividade vem caindo ao longo do tempo. Eles estão aumentando o número de pontos de vendas, que é o que eles esperam crescer bastante para esse ano de 2025. Legal. Por outro lado, a gente teve aqui a divulgação de resultados da JBS. A JBS é a maior empresa, uma das maiores, é a maior empresa de proteínas animais do mundo, uma das maiores empresas do agro brasileiro. Eu estou falando uma das maiores porque se a gente pegar os negócios só do Brasil, né, a Cargill, por exemplo, que é americana, ela é maior, tá? Que a JBS aqui, né? Quer dizer, então, mas a JBS resultados muito bons, né? Todos os resultados em todas as frentes. A JBS atua em vários países e com várias proteínas, porque tem carne bovina, tem carne de frango, tem suína, tem alimentos preparados. Então, a JBS cresceu em todas as frentes, um faturamento de acima de 400 bilhões de reais, e aí nós estamos falando aqui, 417 bilhões de reais, que é realmente uma gigante, mas eu quero separar os resultados, particularmente da Seara, controlada dela aqui, né? A gente sabe de carne de frango, de carne de suína e de alimentos preparados, que mostra um pouco como o agro ele tem efeitos positivos, dependendo da conjuntura para uma empresa, negativos para outra. No caso aqui, a queda de preços dos grãos não foi só isso, mas a queda dos preços dos grãos colaborou demais para os resultados da Seara. A Seara cresceu 15% em receita para mais de 47 bilhões, e uma margem EBITDA, né, como eles gostam de falar, o EBITDA para alguns, de 17,7%, que é uma margem super elevada por isso, né? Então, o desafio esse ano é justamente manter esses resultados, tendo em vista que os grãos já subiram, o milho principalmente, né, mas a soja também. Então, teremos aí pela frente, a JBS terá pela frente os desafios de conseguir manter essas margens que obteve ali em 2024, esse ano de 2025. De qualquer forma, resultados muito positivos, e a JBS confia muito aí no cenário para manter a pegada em 2025. Mas tivemos outras coisas de ovos também, né? Na área de ovos, né? Ovos, exatamente. Ovos, a Granja Faria, né? Lá do empresário Ricardo Faria, fez uma aquisição importante nos Estados Unidos, né? A Granja Faria já vem há alguns anos expandindo seu negócio, fazendo uma série de M&As, aí, de aquisições, incorporando novos concorrentes aí ao seu portfólio, e era disputa ali sempre com a Mantiqueira, que teve agora a entrada do JBS, né, no capital ali esse ano, e eles fizeram uma aquisição bastante relevante lá nos Estados Unidos, né? Então, é a primeira vez, se não me engano, que uma empresa brasileira do segmento de ovos faz um tipo de investida dessa lá nos Estados Unidos. Estamos falando foi pouco mais de 1 bilhão de dólares, se eu não estou enganado, preciso checar aqui, mas foi 1 bilhão, 1,1, 1,2 bilhão de dólares, um dinheiro importante, mas que certamente vai dar um posicionamento relevante, ainda mais agora que o mercado de ovos está super aquecido lá nos Estados Unidos, ou seja, é um bom momento para poder tirar proveito disso e garantir margens que ajudem a pagar essa conta aí que vai chegar em algum momento. Não, exatamente. Deixa eu só dar um pitaco, quer dizer, acho que lembrando, né, você já falou da aquisição de 50% da Mantiqueira pela JBS esse ano,
JBS que atua muito forte nos Estados Unidos. Nós estamos falando de exportações do Brasil para os Estados Unidos de ovos muito fortes, né, que já houve, ou seja, demanda muito aquecida. O ovo virou um artigo de luxo nos Estados Unidos. Então, exatamente pela questão que o que acontece é o tal dos ciclos aí das proteínas, né? Nós continuamos com o ciclo de oferta restrita de bovinos nos Estados Unidos, os preços da carne bovina muito elevados. A JBS que atua muito forte lá, acredita que esse ano vai ser ainda mais complicado do que foi o ano passado. Tá? Não há um fim do ciclo à vista. Ou seja, essa carne bovina muito cara puxa o preço das demais proteínas. Os ovos, tanto lá como cá, né, estão com preços muito elevados, então dando uma margem de lucro muito interessante. Nós estamos falando ainda de custos mais baixos, enfim. Então é um momento muito propício para esse tipo de investimento na produção de ovos lá nos Estados Unidos. E a Granja Farinha, então, comprou a Hillandale, desculpem aí a minha pronúncia, mas é a Hillandale Farms, por 1,1 bilhão de dólares, como já disse o nosso Inácio. Então, isso aí pelo Financial Times, né? O Financial Times deu essa informação. Primeiro conversou lá com os donos da empresa americana. Hillandale. E eles, uma coisa também que está puxando o preço dos ovos é o frango, né? Porque você tem o natural, né? O movimento natural. O preço da carne sobe, consequentemente as pessoas deixam de comer, passam a comer um pouco menos de carne bovina e transferem parte desse consumo para o frango. O problema é que o frango também subiu, porque eles tiveram problemas com gripe aviária nos Estados Unidos. Então a oferta de frango, lá nos Estados Unidos caiu a oferta, assim como no boi, o preço do frango também subiu. Aí o pessoal falou, bom, não tem frango, não tem carne, não tem frango, vamos pro ovo. E aí houve uma explosão de demanda nos Estados Unidos, e porque os frangos tiveram que ser abatidos também por causa da gripe aviária, tinha menos frango, ou menos galinhas, né, no caso, para produzir ovos. Então foi uma cadeia de quedas de produção que acabou atrapalhando e favorecendo muito a posição do Brasil, tanto para exportar como para aquisições como essa da Granja Faria agora. Perfeito. Então, um outro negócio que chamou a atenção, por menos detalhes que a gente tenha sobre ele, foi essa parceria aí fechada entre ADM e Mitsubishi, é isso? Exatamente. A ADM, assim, duas empresas... A Mitsubishi é interessante, né? A gente conhece. A Mitsubishi, quando você fala em Mitsubishi, a primeira referência que vem são carros, né? Só que a Mitsubishi, aliás, o segmento dela ali de mobilidade, que ela chama, nem é o principal negócio da Mitsubishi Corporation, que é a empresa lá japonesa. E eles se juntaram, anunciaram uma aliança, né? Não envolve nenhum dinheiro diretamente, pelo menos por enquanto, mas eles querem desenvolver, assim, encontrar novas oportunidades de negócio dentro da cadeia agrícola, né? A ADM é uma gigante do setor agrícola e de alimentos, e a Mitsubishi é uma empresa que tem atuação em diferentes indústrias. Então, está na indústria química, está na indústria de energia, está na parte de infraestrutura, ou seja, ela tem uma série de segmentações dentro dela, que a leitura deles é que, dado a conjuntura internacional por demanda de alimentos, o crescimento da população mundial, vai haver a necessidade de se encontrar novas oportunidades dentro do segmento agrícola e que ela flua entre as indústrias, né? Então, a gente vê cada vez mais a parte agrícola produzindo energia, né? Então, é o milho que produz etanol, a cana que sempre produziu, a soja fazendo biodiesel. Então, essa transição, essa mistura, né? Essa intersecção entre agricultura e energia está cada vez mais consolidada. E algumas empresas estão enxergando isso mais rapidamente, né? Então, a ADM e a Mitsubishi resolveram falar, a gente está junto, vamos fazer pesquisas juntos, vamos encontrar oportunidades que a gente possa explorar isso da melhor forma possível e, obviamente, mais rentável para ambas as empresas. Muito bem. E por falar em Japão e voltando a falar de carne, tivemos, então, a missão aqui liderada pelo presidente Lula. Muitos empresários foram lá para o Japão com a missão de conseguir
a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira, que é um sonho antiquíssimo já aqui do nosso setor. E, mais uma vez, a gente voltou sem ainda uma definição, né? Eu acho que, claro que a gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, o meio vazio não tivemos acordo. Não o foi meio cheio, e não foi dessa vez, mas o meio cheio o Japão vai marcar uma data para uma visita de uma missão técnica. O presidente Lula ontem disse que está com muita confiança de que essa abertura saia ainda em 2025, mas eu, sinceramente, estou acompanhando esse setor há mais de 20 anos e eu já ouvi isso antes, várias vezes. O mercado japonês é um mercado muito cobiçado, é um mercado de preço muito bom, né? Mas, enfim, a gente continua sem uma definição nessa área, não é isso? O Japão é o terceiro maior importador de carne bovina do mundo, né? Então está atrás da China e dos Estados Unidos. E aí depois já vem Japão. Então são volumes significativos. Estamos falando de cerca de 700 mil toneladas de importação por ano. E a preços bastante atrativos. Ou seja, o Brasil sempre teve um interesse muito grande em acessar, né, esse mercado. Só que o Japão também tem as suas normas, as suas regulamentações, ou seja, do ponto de vista sanitário, o Japão é um dos países mais rigorosos do mundo, né? Ou seja, para exportar para o Japão, por exemplo, uma das obrigatoriedades, olha, eu acabei de receber uma informação aqui que daqui a pouco eu conto. Olá, se fosse ao vivo, hein? Se fosse ao vivo, poderia ser mentira, mas abrimos o mercado do Vietnã para carne bovina. Então, essa informação. Pronto. Já é alguma coisa. Direto do Vietnã, uma fonte minha que está lá, está me contando aqui. Mas daqui a pouco eu leio mais e conto. Mas para falar do Japão aqui, finalizando, ele só importa carne de países em que existe um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal de que aquele país está integralmente, ou seja, todo o território esteja livre de febre aftosa sem vacinação. Então, o Brasil, ele se autodeclarou livre de aftosa sem vacinação e pleiteou esse reconhecimento por parte da Organização Mundial de Saúde Animal, que deve acontecer em maio. Então, vai ter uma reunião lá da ONSA, né, que eles chamam, e deve reconhecer. Isso vai ajudar nesse processo de abertura de carne para o Japão. O grande problema é que assim, criou-se uma expectativa muito grande na própria indústria de que a coisa estava toda certa, é só uma questão política, a gente vai lá agora com o presidente, com o ministro, essa questão política é sanada e a gente vai voltar de lá com o mercado aberto. E não é bem assim, né? Os japoneses, eles são super criteriosos. Assim, tem gente que faz negócio com o Japão há bastante tempo, são anos até você conquistar a confiança, por toda uma questão da tradição japonesa, é o modo de negociar que eles têm, né? E cada país tem os seus aspectos culturais que são levados em consideração. Então, não é tão simples. Mas, de qualquer forma, eu até, no título que eu dei para a matéria que a gente publicou, eu falei que, se não me engano, frigoríficos voltam para o Brasil sem acordo com o Japão. Teve uma fonte aqui que mandou mensagem e falou assim, pô, você está sendo pessimista. Eu, no caso, olhei o lado meio vazio desse copo que você falou e ele viu o lado positivo que conseguiu a vinda dessa missão que deve acontecer nos próximos 6 meses e aí tem uma tentativa de liberar primeiro os estados que são livres de aftosa, já sem vacinação, reconhecidos internacionalmente. Vamos ver como é que isso vai acontecer ou se a gente vai passar mais alguns anos. Estamos falando de pelo menos uns 20 anos tentando abrir esse mercado para a carne japonesa. Vamos ver o que vai acontecer primeiro para a carne brasileira para o Japão. Vamos ver o que vai acontecer primeiro, se é a abertura do Japão para a carne bovina in natura brasileira ou se vai ser aquela fila de navios no Porto Santos. Eu estou esperando ainda aquela fila de navios no Porto Santos com café e açúcar importado. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, ô Inácio, olha, um ótimo fim de semana, então, para você. Vamos chegando ao fim dessa resenha, mas estamos juntos. Um abraço. Vamos nessa. Até mais.